Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. E se você não me conhece ainda, se você está acessando o nosso canal pela primeira vez, eu sou o Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, e hoje eu vim aqui para o nosso bate-papo semanal. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante, sobre a paz interior. Quem é que não gostaria de se sentir em paz consigo mesmo? Quem é que não gosta de se sentir em paz e ter paz na vida, não é mesmo? E a gente vai explorar um pouquinho mecanismos que nós utilizamos e o que a gente pode fazer para encontrar essa tal paz interior. Mas antes de eu te falar como você pode encontrar a sua paz interior e o que você pode fazer, talvez para aumentar até mesmo a sua sensação de paz, eu preciso te contar uma história. É uma história mais ou menos assim. Um homem, ele estava muito estressado, muito cansado, muito preocupado e ele saiu para caminhar, certo? Ele saiu para pensar na vida e ele morava perto do deserto e ele começou a caminhar e ele mal se deu conta que ele já estava ali adentrando aquele deserto por horas, caminhando, refletindo, pensando. E chegou um momento que ele começou a ficar com sede, muita sede. E ele olhou adiante e ele viu um oásis, algo parecido com um oásis. E ele não sabia se era uma miragem ou o que era, mas naquela altura do campeonato, entre voltar e ir até aquela visão que ele estava tendo daquele oásis era mais perto, ele ia até lá, então ele caminhou em direção àquele oásis. Chegando lá, para surpresa dele, não era uma miragem, era de fato um oásis, uma cachoeira, uma queda d'água, com um lago, com uma água fresquinha, pura, límpida, a qual ele pôde se refrescar, ele pôde tomar, ele pôde saciar a sede dele. E aí, quando ele sentou para respirar embaixo da sombra de uma árvore, ele percebeu que ali havia um vilarejo, quase que uma cidade, uma cidadela ali, onde haviam comércios, crianças brincando, casinhas muito lindas, ou seja, haviam ali muitas pessoas que viviam ali. E ele ficou se perguntando, como seria se eu vivesse nesse lugar? Como seria se eu me mudasse para cá? Porque parece ser um lugar tão pacífico, tão tranquilo, tão belo, onde as pessoas interagem de uma forma tão natural, todo mundo se respeita, todo mundo se gosta, ninguém prejudica ninguém. Era aquela visão que ele estava tendo, era mais ou menos como se fosse o paraíso. Então, ele viu ali que embaixo de uma das árvores próximo a ele tinha um ancião meditando ali, que parecia ser um sábio, um guru ali daquele lugar. Foi o que ele imaginou e ele caminhou em direção àquele ancião, àquele sábio, e ele chamou aquele ancião e fez uma pergunta. Eu me deparei aqui com esse lugar por acaso, sem querer, eu saí para caminhar, para pensar na vida e eu vejo que é um lugar maravilhoso, eu vejo que é um lugar lindo, eu vejo que é um lugar onde as pessoas se respeitam. Como que é morar aqui? Você vive aqui faz tempo? E o sábio disse, eu vivo aqui por toda a minha vida. Mas antes de eu lhe responder essa pergunta, deixa eu te fazer uma pergunta antes. Como são as pessoas lá de onde você vem? Aí aquele homem começou a dizer, as pessoas são... uma quer prejudicar a outra, é muito estresse, as pessoas, eu me sinto traído, eu me sinto desrespeitado, realmente são muitas cobranças, muitas demandas, eu odeio aquele lugar, eu não gosto das pessoas e realmente eu queria me mudar de lá. Aí o sábio disse assim, eu tenho uma notícia para lhe dizer que talvez não lhe agrade muito. Se você vier para cá, vai ser exatamente o tipo de pessoas que você vai encontrar, o tipo de situações que você vai encontrar aqui. E aquele homem ficou chocado, porque parecia tudo tão bonito, tão lindo, tão perfeito. E ele voltou aí na peregrinação dele e abandonou a ideia de viver lá. E aí, certo tempo depois, um outro homem que também queria pensar, refletir um pouco na vida, todo mundo de tempos em tempos quer refletir sobre a vida, não é mesmo? E ele saiu para caminhar, ele também morava próximo a esse deserto e preso lá entre tantos pensamentos, tantas reflexões, ele percebeu que estava no meio daquele deserto e ele estava com muita sede
e ele precisava se refrescar, e ele estava muito longe de onde ele tinha vindo, e ele olhou e se deparou com aquele oásis lá na frente dele. E ele não sabia se era uma miragem ou não, mas entre voltar para a cidade dele e caminhar até o oásis, era mais perto caminhar, e lá foi ele. E chegando lá, ele teve aquela surpresa, igual ao outro, que não era uma miragem, era de fato um lugar muito gostoso, com aquela cachoeira, aquela queda d'água, aquele lago com águas cristalinas, e ele se refrescou, lavou o rosto, ele bebeu aquela água e se sentou e começou a respirar daquele ar puro ali, porque aquele lugar parecia o paraíso. E ele percebeu que ali era uma cidadela, era um vilarejo com casas, comércio, crianças brincando, pessoas que viviam realmente ali. E ele ficou se perguntando, nossa, acho que morar aqui deve ser como morar no paraíso, que lugar lindo, que lugar tranquilo. As pessoas parecem se respeitar, parece ser um lugar maravilhoso. E aí, entre esses pensamentos, ele avistou aquele mesmo sábio que costumava meditar ali embaixo daquela árvore, como sempre, e ele resolveu fazer a mesma pergunta para o sábio. Ele se aproximou e disse, você parece ser uma pessoa que vive aqui há bastante tempo, eu estou correto? E o sábio, sim, eu vivo aqui por toda a minha vida, eu tenho vivido aqui. E então ele chegou e disse ao sábio, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Como são as pessoas daqui? Como é viver aqui? Porque parece ser um lugar tão lindo, parece ser um paraíso. Aí o sábio disse, ó meu jovem homem, antes de lhe responder, eu preciso lhe fazer uma pergunta. Como são as pessoas? Como é lá de onde você vem? E aí, aquele homem disse, não, as pessoas são bacanas, eu me sinto respeitado, eu tenho um bom trabalho, é um estresse ou outro de vez em quando, mas em geral é muito bom. Eu gosto muito da minha família, eu gosto muito do meu círculo de amizades, eu gosto muito do meu emprego, mas, sabe, aqui parece ser um lugar tão gostoso de se viver. Como é viver aqui? E o sábio disse, meu jovem, aqui você vai encontrar o mesmo tipo de pessoas. Aqui você vai encontrar o mesmo ambiente de lá de onde você vem. E o homem ficou cheio de alegria ali e realmente plantou aquela semente de um dia poder ir morar ali. E voltou lá naquela peregrinação dele, porque senão já ia anoitecer e ele não ia conseguir voltar para casa. Só que nisso tinha um homem que havia visto o sábio conversar com esse homem e semanas antes com aquele outro homem e se indignou e foi lá falar com o sábio. Falou assim, mas como você pôde fazer isso? Há semanas atrás eu vi você dar uma resposta completamente diferente para um outro homem e hoje você falou que é o melhor lugar do mundo. Por que você deu respostas diferentes para as pessoas? Né? A gente vem se consultando, todos nós que vivemos aqui, nós nos consultamos com você sempre, pedimos os seus conselhos, mas eu perdi a fé em você agora. E o sábio, como um bom sábio, respirou profundamente, ali com aquela calma dele, disse, sabe, meu jovem, aqui é aquilo que as pessoas trazem consigo, ou seja, o que elas trouxerem de onde elas vêm é o que elas vão encontrar aqui. Não é o lugar, mas é aquilo que você leva consigo, seja lá onde quer que você esteja, você carrega a sua realidade dentro de você. Então por que eu contei essa história para você? Porque quantas pessoas não estão estressadas, não estão cansadas, não estão tristes, perturbadas por algum motivo e dizem assim, eu preciso relaxar, eu preciso de paz. Não é assim que funciona? Eu preciso viajar, eu preciso fazer isso. Ou outras vão lá, eu preciso sair, ir para o shopping e comprar. Ou eu tenho conhecidos que eu já vi um post lá no Facebook, mais ou menos assim, fumando um narguilé, dizendo, quanto isso me traz paz. E outras pessoas que eu já atendi, né, em consultas, dizendo que o cigarro trazia paz e outros subterfúgios para encontrar a paz. Vamos pensar por aqui. Eu não estou dizendo que você não possa viajar, mas como é quando você vai viajar e você leva os problemas e o trabalho consigo? Porque muitas pessoas, quando eu vou atender, me dizem assim, nossa, eu fui viajar, mas eu não consigo me desligar do meu trabalho, eu tô com esses problemas, eu tô com esse estresse, e outras pessoas realmente conseguem desfrutar da viagem, conseguem
descansar. Só que aqui começa um problema. Ou mesmo quando você usa lá o seu narguilho, o seu cigarro ou qualquer outro meio que você tenha aprendido para encontrar a sua paz, que a gente vai falar disso já já, você costuma fazer ele, correto? Não é assim que funciona? Só que tem um problema. Vamos supor aquela pessoa que foi viajar e ela voltou mais tranquila, mas aí de novo ela está inserida naquele ambiente de trabalho. Ela está inserida naquele mesmo grupo social, ou seja, aquelas mesmas pessoas, aquela pessoa que ela julga negativa, aquela situação que ela não gosta, aquele chefe que cobra, ela está em meio a tudo aquilo novamente. Então ela começa a se estressar de novo e tudo aquilo que ela descansou volta a perturbar ela. É mais ou menos assim que acontece, não é? Ou mesmo lá, aquele rapaz que fumou o narguile, ou quando a pessoa fuma um cigarro, ou faz compras, ou qualquer outro mecanismo que a pessoa encontre, ela encontra aquela paz momentânea, mas no momento que ela entra em contato com aquilo que estava estressando ela de novo, ela começa a acumular aquele estresse e aquela ansiedade. Por que que isso acontece? Então, nós precisamos aprender, na verdade você não precisa nada, mas você precisa aprender o seguinte, que para você realmente encontrar a paz interior, você precisa mudar dentro de você, ok? Porque vamos supor assim, quantas pessoas eu não conheci que, eu vou viajar e morar fora do país. E aí minha vida vai estar feita, né? Recebe aquele convite, eu tenho aquela proposta, eu tenho aquele sonho, e vem aquela euforia e uau, né? Ela vai lá morar fora do país com toda aquela empolgação. E eu falo disso com muita propriedade, eu morei muitos anos fora do país, quando eu tinha uma outra profissão, e eu encontrei muitos brasileiros lá, com os quais eu conhecia, e imigrantes, outros estrangeiros. E de fato é uma vida muito difícil, né? Onde a maioria gostaria lá no fundo realmente de poder voltar para a sua terra. Mas tem algo que eu percebi nessas pessoas que viajam, inclusive comigo mesmo. As pessoas que vão em busca de um sonho lá fora, achando que aquele outro lugar vai ser diferente. Vamos supor um amigo meu que viajou para os Estados Unidos e passou a morar lá. Ele não está na cultura dele, ele não fala aquela língua fluentemente, ele é um imigrante, e a princípio talvez um imigrante ilegal, realmente não é uma vida fácil. Só que olha que interessante, as pessoas quando estão lá se sujeitam a fazer coisas que não se sujeitariam a fazer aqui. Elas se esforçam porque elas estão longe da família e elas não têm outra opção a não ser aceitar aquilo. E tem gente que se dá bem sim, mas como a gente diz no popular aí, comeu pão que o diabo amassou. Realmente teve que ralar muito e sofreu muito para se dar bem. Isso aqueles que se dão bem. Mas eu fico me perguntando, aquela pessoa que saiu de repente desse país, que tinha um emprego, mas não estava satisfeita, tinha ali onde morar, mas nunca nada estava bom. Mas ela, aqui, ela não fazia aquele sacrifício que ela fez lá. Então eu fico me perguntando se ela fizesse, se ela estivesse disposta a fazer aqui aquilo que ela fez lá, como seria? Ok? Isso é apenas uma reflexão. Porque eu vejo pessoas que, tá muito bom aqui, mas eu sei o que eu passei. E se sujeitando a fazer coisas, ou trabalhando mais horas, ou fazendo coisas que não faria aqui. Então realmente, esse é um viés assim, né, dessas pessoas que têm esse sonho, quando eu viajar tudo vai ser diferente, quando eu mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de estado, mudar de país, tudo vai ser diferente. E no fundo eu acredito que isso é uma grande ilusão que nós carregamos. Porque como aquela história que eu contei, ainda que a princípio seja muito bom, porque você pode estar empolgado, pode ser uma novidade, aquele lugar, aquele novo ambiente, novas pessoas, aquele novo contato social, aquele grupo social pode ser muito bacana. Só que mais cedo ou mais tarde você vai começar a reexperienciar a sua realidade antiga, muito provavelmente. Por quê? Porque é o que você carrega consigo, aquilo começa a se expressar. A gente poderia falar por termos da lei da atração, que você vai atrair aquilo que está intrínseco lá dentro de você, que você vai buscar situações para que você reviva aqueles traumas, aquelas situações desagradáveis anteriores. Isso é um mecanismo inconsciente que eu vou falar num próximo vídeo, aí eu vou contar sobre a autossabotagem.
mas eu quero falar sobre, então, como eu posso encontrar paz interior? Porque vamos refletir aqui, será que fumar ali um narguilé, um cigarro, sair fazer compra, comprar um carro, fazer isso, aquilo, traz aquela paz momentânea, mas será que realmente é paz aí dentro de você? Porque, vamos pegar esse exemplo específico aqui daquela pessoa que usa uma substância, no caso aí o cigarro, o fumo aí, para encontrar aquela paz. É um paradoxo e é uma ambivalência dentro dela, ou seja, é um conflito inconsciente ainda que ela não perceba de forma consciente. Por quê? De um lado, ok, você se acalmou um pouco, mas de um outro lado, parte de você sabe que aquilo faz mal. Então você realmente, lá no fundo, não está em paz, por mais que você diga da boca para fora aí, ok? Você concorda comigo? Se eu não concordar, tudo bem também, tá? Eu só estou trazendo, expandindo a sua consciência, trazendo novas reflexões. Mas então, talvez você possa me perguntar, Manuel, mas então como eu vou encontrar essa paz interior? Porque eu não estou falando para você não viajar, eu não estou falando para você deixar de fazer as coisas que você faz. Mas, se você realmente quer encontrar a paz interior, você precisa mudar algo dentro de você. Que aqui eu vou falar uma palavra um pouquinho, talvez, incomum para vocês, né? Tem uma palavra em inglês que chama coping styles, que é mecanismos ou estilos de coping. O que são esses estilos de coping? É como você lida com determinadas situações. O que isso quer dizer? Por exemplo, assim, quando um chefe grita com você, pode ser nesse emprego, num outro, em qualquer um que você esteja, você tem aquela reação, ou seja, você tem aquela sensação física igual sempre, o seu coração talvez acelere, se aperte, dá aquela vontade de chorar, a voz fique embargada, você sinta raiva. Isso é um estilo de coping, ou seja, é uma forma como você ao longo da sua vida aprendeu a reagir frente àquela situação. E um mecanismo de coping pode ser um estado de euforia, por exemplo, como você fica alegre, por exemplo, com uma boa notícia. De repente, tem pessoas que sentem até falta de ar ou ficam muito elétricas, outras ficam calmas, outras choram de alegria, enfim. Isso são os mecanismos de coping, é como você reage a determinadas situações. Então, se a gente vai falar de paz interior, eu tenho que falar do estresse, né? Porque eles são antagonistas, eles são opostos. Então, os mecanismos de coping que você, que eu, que todos temos frente ao estresse, ainda que eu tire umas férias aí de 1 mês, né, sem ouvir de trabalho, sem precisar fazer nada, quando eu voltar e começar a enfrentar aquela situação novamente, ainda que eu esteja mais calmo a princípio, com o tempo, o meu mecanismo de coping, ele vai reagir daquela mesma forma e vai ser questão de tempo para eu estar naquele estado novamente. E para esse vídeo não ficar longo demais, ok? Eu vou dividir ele em 2 partes, então esse vídeo eu vou ficando por aqui, tá joia? Você vai ter o link aqui em cima do próximo vídeo da continuação desse vídeo e eu te encontro lá.